Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar assento. Lá verei Abraão, lá verei Isaque, lá verei Jacó, lá verei minha mãe, lá verei meu pai. E somente tem essa certeza de que nós vamos para lá. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Todos nós que estamos aqui temos a certeza da nossa salvação, porque um dia nós aceitamos e recebemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Antes de darmos início ao nosso estudo, irmãos, eu quero agradecer a oportunidade dada, a confiança, mais uma vez, ofertada pelo pastor da igreja, pastor Joel, também para o pastor Alci, pastor Cláudio, demais pastores que estão aqui, que tem muito mais capacidade do que eu, e eu falo mais uma vez isso, não com falsa modéstia, mas eu me coloco nas mãos do Senhor como um simples caco, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, para que ele faça aquilo que lhe apraz e que o nome dele seja glorificado. Mas esse corinho que foi cantado agora tem tudo a ver com o tema desta noite, que fala como amar os perdidos. Nós temos essa certeza, nós temos essa convicção, sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Mas existe muita gente que está caminhando a passos largos para o inferno. E essa é uma realidade, irmãos, porque a única forma que o homem tem de escapar da condenação eterna é através da mensagem da palavra do Senhor. É através de ouvir falar, ouvir a mensagem, ouvir a pregação de que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelos nossos pecados. E quando o homem ele reconhece isso, ele alcança essa bênção e essa certeza do perdão do seu pecado, tem a certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida. E para lá, irmãos, desse livro, Satanás ele pode tentar de todas as formas nos tirar, mas há poder no nome de Jesus, que a nossa salvação, ela foi garantida com preço de sangue, ali na cruz do Calvário. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Jesus nos amou primeiro, e nós, enquanto discípulos de Jesus, enquanto servos do Senhor, precisamos ser compartilhadores, repartidores deste amor. O Senhor confiou em nós, irmãos, e a nós essa responsabilidade e essa tarefa de fazer o nome do Senhor conhecido a todas, sem exceção, todas. Quando a gente vê lá em Atos 1:8, né, recebereis poder ao descer sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas tanto em, me ajudem por favor, Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Essa foi a ordem dada por Jesus. As ferramentas necessárias ele já nos deu. Primeiro, irmãos, nós temos em nós o poder do Espírito Santo que já foi derramado pelo Senhor à sua igreja. Lá em Atos dos Apóstolos foi inaugurado esse tempo, o tempo em que o Espírito Santo não era mais derramado sobre alguns, mas ele foi derramado sobre todos. E por isso nós temos, irmãos, todas as ferramentas necessárias. Conhecemos a mensagem da palavra do Senhor e temos em nós o poder e a autoridade do Espírito Santo. Como amar os perdidos? A responsabilidade é minha. Nós temos a nossa confissão de fé, né, que sempre fazemos aqui, a nossa declaração, melhor dizendo, de fé. E uma delas é, a finalização delas é, a responsabilidade, ela é minha. Se há uma coisa que Deus confiou a nós, seus servos, seus discípulos, e não deu esse privilégio a nenhum outro, nem aos anjos, esse privilégio é de poder compartilhar a mensagem daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
aquele que nos tirou da perdição e nos trouxe a salvação, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Essa tarefa, se os anjos pudessem desempenhar, eles até desempenhariam, mas o Senhor confiou a pessoas simples como eu e como você, porque Ele tem, irmãos, a palavra é um tesouro, e Ele tem o seu tesouro escondido, sabe aonde? Em vasos de barro. Quantos são vasos de barro aqui nesta noite? O Senhor tem um tesouro escondido aí dentro de você. Para compreendermos o amor de Deus, na nossa introdução, os irmãos têm aí, acompanhem, por favor. Para compreendermos o amor de Deus é necessário entender o porquê. O porquê deste amor. Na trajetória da vida humana, desde que houve o desvio, a primeira providência de Deus não foi rejeitar o homem, mas sim mostrar-lhe que, mesmo em transgressão, poderia ainda ter chance de conhecer o seu grande amor. A verdade é que, a partir de então, Deus deixou claro, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Lá, no início de tudo, lá no Gênesis, nós vemos que o primeiro homem, a primeira mulher criada por Deus, feita por Deus, a sua imagem e semelhança, né, eles pecaram, o pecado da desobediência, quando deram ouvido ali à serpente. Quando Deus havia dado ordem para eles, para que não tomassem, não comessem do fruto do conhecimento, do fruto da árvore da vida, e o diabo ele encarnou naquela serpente e enganou, trouxe ali uma artimanha, né, um engano, e a mulher, ela foi e deu ouvido à serpente, desobedeceu a Deus, comeu do fruto, além de comer do fruto, deu para o seu marido, ele comeu também, desobedeceu a Deus também. E Deus sempre, à tarde, ao cair da tarde, visitava esse casal, Adão e Eva. Mas no dia em que eles pecaram, ao invés de se apresentar diante de Deus, como sempre faziam, né, aquele relacionamento gostoso de amigos, do Criador com a sua criatura, do Deus Todo-Poderoso com o ser humano, não é? E ao invés de se apresentarem diante de Deus, eles simplesmente se esconderam porque tinham visto que haviam pecado. E naquele momento houve uma quebra, houve uma maldição sobre o homem. Ele foi expulso do jardim e a partir daquele momento, esse homem estava totalmente perdido e precisava de um plano. E o próprio Deus, não é? O seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele traça o plano da redenção da humanidade. Quando ele faz uma promessa para a serpente, faz uma promessa para a mulher e diz, da semente da mulher nascerá um. Não é? Irmãos, e no devido tempo, Jesus nasceu como semente da mulher lá em Belém. Né? Ele nasceu numa humilde manjedoura e ali se cumpriu o projeto de Deus para a salvação da humanidade, quando Jesus nasceu e, no decorrer da sua trajetória, ele vai morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Gênesis 3,15, tá, que corrobora com esse versículo corrobora com o que estamos falando. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O plano de redenção para o homem começa de uma ação de amor de Deus para com ele. O homem, agora afastado da comunhão com o seu Criador, poderia ter ficado no esquecimento para sempre, porque a sua atitude pecaminosa cortou o acesso ao Pai. Mas não foi isso que Deus fez, ou seja, abandoná-lo. Deus poderia ter abandonado o homem? Poderia. Mas o amor dele é tão grande, irmão. E se cantaram aqui agora, nós cantamos juntos agora, né? Se isso não for amor. Né? O amor de Deus, irmãos, que excede a todo entendimento. Apesar do homem ser mau, apesar do homem ser pecador, apesar do homem errar, ele está sempre com o coração aberto para nos perdoar. O evangelista João diz o seguinte, se confessarmos a Cristo os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é amor, manifestação de amor. O que precisa eu fazer para alcançar esta graça? Receber, aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Romanos 5,8 diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. O amor, então, ela é a essência de Deus. Deus é amor.
E também, irmãos, como discípulos do Senhor, nós também precisamos ter amor em nós. Como é que a gente pode se dizer que somos discípulos do Senhor, servos do Senhor, um Deus de amor, sem também manifestar em nós, descer sobre nós esse amor, para que possamos compartilhar essa mensagem aos perdidos? Como amar os perdidos sem amor? Não é possível. Não tem condições nenhuma. É impossível falarmos da salvação aos perdidos sem estarmos envolvidos por este amor. Deus é a fonte do verdadeiro amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você ama a Deus? Então você tem amor no seu coração. Se você ama a Deus, você tem prazer de compartilhar a palavra do Senhor e falar do seu amor. Se você não faz isso, esse amor está precisando de uma calibração, não é? Um ajuste. Porque aquele que ama a Deus, irmão, ama o seu próximo. Ele não se compraz na morte do ímpio. A gente está vendo o ímpio perecendo e não faz nada porque alguma coisa está errada. É necessário que nós pratiquemos este amor. E qual é a forma de nós praticarmos amor? Primeiramente a Deus, adorando na beleza da sua santidade. E o amor ao próximo, compartilhando do amor de Deus, que está derramado em nossos corações, para que essas pessoas que não conhecem ainda Cristo, venham ao conhecimento pleno do amor de Deus. A razão pela qual, essa parte do estudo, irmãos, tem aí, podem acompanhar. A razão pela qual muitos pregadores fracassaram é porque o amor não tem sido uma força motriz. O amor, ele precisa ser a força motriz de todas as nossas ações, em todos os nossos relacionamentos, em tudo que nós fazemos, tem que ter amor. O apóstolo Paulo, nós vamos ver lá na frente, 1 Coríntios 13, quando ele fala da excelência do amor, a excelência da caridade. A razão pela qual muitos pregadores fracassam é porque o amor não tem sido sua força motriz. Um homem, embora erudito e versado em teologia, se não tiver amor pelos perdidos, de nada lhe valerá. O homem pode ser um bom médico sem amar o seu cliente, seu paciente. Pode ser um bom advogado sem amar o seu cliente. Ele pode ser um bom geólogo sem amar a ciência. Mas é impossível ser um bom crente sem amar as almas perdidas. Não tem como. Não é? Porquanto o amor de Deus tem que estar derramado em nossos corações. Em João 13:35, Jesus disse: com isto saberão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. O amor, ele tem que estar aqui entre nós. O respeito, a comunhão, não é? A parceria, a convivência, né? O relacionamento, a amizade, essa comunhão precisa haver. É o amor entre nós aqui, que é quase que uma obrigação. Não é? Nós, como irmãos, precisamos nos amar. Mas esse amor tem que ir além dessas quatro paredes. Tem que alcançar aqueles que não estão aqui ainda. Aqueles que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Uma das evidências de que somos filhos de Deus é o nosso interesse pelos outros. Irmão, crente que não tem interesse pela salvação de alma, tem alguma coisa errada. Nós precisamos estar imbuídos do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus tinha paixão pelas almas. Jesus tinha paixão pelos pecadores, irmãos. Ele se preocupava não somente com a área espiritual. Se lembra quando ele estava lá com os seus discípulos, estava pregando lá, anunciando, ensinando a palavra, e de repente a hora já tinha passado, o pessoal estava lá ávido por ouvir, continuar ouvindo Jesus falar, e tinha acabado o tempo, passado o tempo, né? E Jesus preocupou-se com a questão da fome deles e mandou seus discípulos: ora, vocês vão lá e comprem alguma coisa para dar de comer, porque possivelmente estão com fome, eles estão com algum tipo de carência. E ele falou para os discípulos: vão e comprem alguma coisa. Mas como é que a gente vai comprar se está tudo fechado, não tem nenhum lugar aberto agora? Até que aparece, né, aqueles 2 peixinhos e 5 pães, os irmãos conhecem aí a história, né?
E Jesus multiplica, mostrando ali que ele se preocupa com o homem em todas as áreas da sua vida. É o evangelho que nós chamamos de evangelho holístico, que olha o homem como um todo. A preocupação do evangelho é o homem como um todo. Irmãos, Deus quer, faz questão de que nós sejamos por ele abençoados. O Senhor, ele quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Irmãos, é prosperidade física? Sim. Saúde? É prosperidade espiritual? Sim. Batismo com o Espírito Santo? É prosperidade financeira? Sim, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o nosso Jeová Jireh, é o Deus provedor. Ele se preocupa conosco em todos os aspectos, mas o principal deles é a salvação da nossa alma. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O exercício desse amor é desafiador, ele vai além de meras palavras ou discurso. Paulo diz lá em Coríntios, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, tem que ser o amor praticado. O versículo 13 diz assim, o capítulo 13 de 1 Coríntios, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Que coisa maravilhosa a importância do amor na nossa vida para que possamos transmitir, praticar, demonstrar esse amor pelos perdidos. O amor, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser trabalhado, planejado, decidido. Amar é uma decisão, irmãos. Não espera um anjo descer do céu, né? E esse anjo vai descer e vai colocar amor no seu coração, vai te transbordar. Não vai acontecer. O amor de Deus já está derramado no seu coração. O que você tem que fazer é colocar em prática. E manifestar esse amor para aqueles que não conhecem a Cristo. O seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, o seu colega de escola, de colégio, a pessoa que passa muitas das vezes na rua e você tem um contato com ele. A oportunidade que você tem de manifestar esse amor, você tem que aproveitar. Se você passa por alguém de uma forma totalmente insensível, mas uma pessoa, aquilo ali já ouviu já, tem rádio para ele ouvir, televisão para ele ver, então o evangelho está aí, quem quiser escutar, escuta. Não é assim, irmãos, não é assim, pelo amor de Deus. Parece que o diabo ele tem tirado o foco nosso. O foco nosso é, irmãos, a adoração a Deus, a salvação dos perdidos, a salvação de almas. A gente precisa ter sensibilidade, parece que nós perdemos a sensibilidade, a compaixão, nós perdemos o amor. Isso é uma realidade que está presente em nossos tempos. E precisamos pedir misericórdia a Deus, para que o Senhor reacenda a chama em nossos corações. E termos e praticarmos o amor verdadeiro. Porque se verdadeiramente o amor de Deus está derramado em nossos corações, precisamos amar o nosso próximo. Tem irmãos que ficam insensíveis, às vezes têm oportunidade. Deixa eu contar um testemunho rapidamente aqui. Como é que as pessoas estão abertas e carentes. Os irmãos aqui conhecem lá o Braz em São Paulo. Né? Todo mundo conhece, a maioria dos irmãos conhece. Né? Uma vez fomos lá, eu e minha esposa, Basti, entramos numa loja e sempre nós carregamos conosco, na nossa bolsa, um Novo Testamento dos Gideões Internacionais, que é o Novo Testamento de Evangelho Pessoal. E sempre, quando eu tinha a oportunidade de pedir a Deus, Senhor, dá oportunidade a alguém para que a gente possa dar um Novo Testamento, ofertar um Novo Testamento e falar do seu amor. E Vasti foi comprar lá um vestido, na época, comprou um vestido, e quando finalizou aquela compra, a funcionária foi acompanhá-la até a porta do estabelecimento, da loja. E ela virou para ela e falou assim, olha, eu senti no meu coração de te entregar um Novo Testamento. Jesus Cristo te ama. Apenas uma mensagem, Jesus Cristo te ama. Irmãos, eu estava mais afastado porque era o momento dela, né, de evangelizar aquela moça. Aquela menina, ela desabou em choro.
ela estava precisando, ela disse assim, puxa, eu pedi a Deus uma resposta, eu precisava de Deus uma resposta, porque ela tinha perdido há 2 semanas atrás o seu esposo, havia falecido, parecia que era isso, ela estava desesperada, e um simples ato de você puxar um Novo Testamento, falar do amor de Deus, transforma a situação. Muita gente está esperando uma palavra sua. Muitos corações estão sequiosos, abertos, irmãos, para ouvir uma mensagem nossa, necessitando de uma simples mensagem, às vezes de um simples abraço. Uma outra vez, ele estava na porta da igreja, lá no Rio de Janeiro, e ela também estava na recepção, e eu achei ela muito, eu também, nós somos muito, assim, expansivos, né? Gostamos de abraçar, é característica nossa. Não sei se é do carioca, mas, né? Também tem isso, né? É o mal do carioca. Então, tanto é que lá em São Paulo é um beijinho só, né? A gente confundia, a pessoa vinha, dava um beijinho, a gente esticava o outro lado, aí ficava no vácuo, né? Porque lá é um só. No Rio de Janeiro é 2, é um em cada lado, né? Mas nós aprendemos. Mas notem o seguinte, que uma moça entrou na igreja, a gente não conhecia pela primeira vez, e ela, como recepcionista, ela foi, seja bem-vinda, dê um abraço naquela mulher. Aquela mulher também desabou em choro, porque ela precisava de um simples abraço. Irmãos, muita gente está assim, precisando de uma palavra. E nós não podemos, irmãos, ter vergonha, não podemos estar acanhados de dar à pessoa aquilo que ela precisa, porque o Senhor já colocou em nossos corações o compartilhar do amor dele. Não precisa você ser erudito, puxar uma palavra, pregar, buscar um estudo, não. Apenas compartilhe, fale, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo salva, ele perdoou os meus pecados, quer perdoar o seu também, quer escrever o seu nome no livro da vida, quer te levar para o céu. Jesus está voltando, irmãos. Precisamos anunciar a obra daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa responsabilidade é nossa. O amor de Deus não pode ser separado do amor ao próximo. Ah, não, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas o próximo... Cada um tem a sua chamada, irmão. Um tem chamada para evangelista, outro tem chamada... Eu fui chamado para ser crente de banco, né? Eu estou aqui no meu banco, estou legal, tal. Irmãos, para com isso em nome de Jesus. Jesus não chamou a gente para uma vida de mediocridade, mas uma vida de multiplicação, uma vida de compartilhar o amor de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para nos encher da sua graça, nos encher do seu amor, ousadia, poder, irmãos, poder. Pedro, ele era tímido, era um crente, mas precisou ele lá no dia de Pentecostes receber poder do Espírito Santo, e naquele dia em que ele foi cheio do Espírito Santo, numa pregação, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. O Espírito Santo já está sendo derramado entre nós aqui nesta noite, irmãos. Por isso precisamos com ousadia anunciar a sua palavra. É impossível, o amor de Deus não pode estar separado do amor ao próximo. É impossível alguém amar a Deus verdadeiramente e odiar ao seu próximo, bem como também é impossível alguém amar o seu próximo como a si mesmo e não amar a Deus. Vamos ser sinceros? Tem gente, irmãos, que às vezes a gente acaba pecando, né? E é difícil. Eu estava pensando nesses dias no Luiz Inácio. Conhece o Luiz Inácio? Luiz Inácio. Tem muito Luiz Inácio por aí. Às vezes dá uma vontade, a gente dá aquela... Oh, Senhor, tem misericórdia do nosso Brasil, faz justiça. Mas já pensou se Luiz Inácio aceitasse Jesus como seu Salvador? Se Luiz Inácio chegasse numa rede nacional de televisão e falasse assim, olha... Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas agora eu fui achado. Só um milagre de Deus, mas o milagre de Deus foi feito em nossa vida. Sabe por quê? A gente também não valia nada, irmãos. Foi a graça de Deus que nos alcançou. E ai de nós se não fosse a graça de Deus. Um homem chamado Zaqueu não valia nada. Roubava. Cobrava mais imposto do que o devido. Até o momento que ele viu Jesus...
pediu para que Jesus entrasse na casa dele, houve uma transformação, a ponto dele chegar e falar assim, olha, eu tenho defraudado, olha, se tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Isso acontece? Acontece. O milagre da regeneração acontece? Acontece. Sabe por quê? Porque onde Jesus entra, irmãos, a sujeira sai. Aonde Jesus entra, a podridão sai. Aonde Jesus entra, o milagre acontece. O milagre da regeneração acontece. E Deus pode fazer isso através de nós. Nos usando como instrumento seu, para quê? Para tirar pessoas das garras de Satanás. Luiz Inácio, pode acontecer isso. Alexandre. E outros pode. Por isso que nós precisamos orar. O nosso papel enquanto igreja é orar pela salvação dos perdidos. Quem transforma é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos os agentes dessa transformação que o Senhor pode e deve fazer, não é? Através de nós. Devemos orar pelos perdidos. Sem oração, mais acima um pouquinho, temos o exemplo do profeta Jonas. A gente fala às vezes do Luiz Inácio, a gente fala do Alexandre, a gente fala de outro, mas o Jonas também foi chamado para levar a mensagem ao povo de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Irmãos, pensa num povo que não valia nada. Um povo ruim, mau. Um povo perverso. Pensa nas piores perversidades. Era eles que faziam, os assírios, os ninivitas. Sabe qual era a vontade de Jonas? A vontade de Jonas era que Deus fizesse justiça. Acabasse com aquela raça ruim. Não vale nada, é tudo petista. Desculpa. Mas é assim, você entendeu, né? Não valia nada, irmãos. Era uma raça que não prestava para nada. Mas Deus viu naquele povo uma possibilidade. Aí ele vai falar com Jonas assim, Jonas, vai para Nínive e prega lá a mensagem do arrependimento. Jonas sai de Nínive, em vez de ir para Nínive, foge para Tarso. Não vou entrar muito em detalhe, porque a hora está indo embora. Os irmãos sabem muito bem o que aconteceu. Ele foi para Nínive, pregou arrependimento. Eu acho que Jonas estava assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado, né, a justiça de Deus, gritando. Eu acho que ele, pela ação de Jonas, Jonas falou assim, arrependei-vos, viu? Arrependei-vos para que vocês se convertam. Ele não queria, ele falava para não escutar. Eu acho que era isso mesmo, porque ele estava movido por um sentimento que não era um sentimento de amor pelos ninivitas, não era. Deus sim, mas Jonas não. Mas Jonas foi, obedeceu, pregou, e sabe o que aconteceu, irmãos? Toda a cidade de Nínive arrependeu-se do seu pecado, desde o rei aos animais até os mais humildes servos. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. E Deus tem um plano para toda a humanidade, né? Por isso que ele mandou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E ele vai, né? O Jonas ainda vai, e se aborrece, fica triste com Deus, porque Deus perdoou. Senhor, você salvou esse pessoal aí? Não valiam nada, tal. Eu sabia que o Senhor não ia matar eles. Eu sabia, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus misericordioso. Aí ele vai, se esconde lá, tal, e vê uma boboreira nascer, se esconde numa tenda lá, fica escondidinho, aí vê uma boboreira nascer, a boboreira é uma árvore que é trepadeira também, né, começa a crescer e tal, e ele fica alegre, né, maravilhado, que linda a boboreira. Aí Deus vai, manda um bicho lá, uma lagarta, sei lá, come toda a boboreira. E Jonas olha assim, eu quero morrer, estava tão linda essa boboreira, agora veio uma praga, matou a boboreira, e eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Deus vira para Jonas e fala o seguinte, Jonas, você está com pena da boboreira que você não plantou e morreu? Não haveria eu de ter compaixão e misericórdia de uma cidade chamada Nínive, de homens que não sabem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e a sua misericórdia não tem fim. Profeta Eliseu é um outro exemplo que temos aí também. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículo 20 a seguir, vemos o relato da sunamita, e que seu filho agora estava morto. Filho este que havia chegado por um milagre de Deus. Ele vai até o homem de Deus e faz o saber do incidente. Ele, por sua vez, estava no Monte Horebe, uma distância entre 20 e 30 quilômetros, de onde estava Eliseu até a casa da sunamita, né?
E diz a palavra do Senhor que Eliseu, ao invés de ir, ele estava no monte, ele vira para Geazi, fala o seguinte: Geazi, você vai lá, leva o meu bordão, que o meu bordão vai dar jeito, viu? Você vai lá, leva o meu bordão, coloca sobre o menino que havia morrido, o filho da sunamita, e ele vai tornar a viver. Geazi pegou, todo feliz, pegou o bordão lá de Eliseu, né, levou, e colocou sobre o menino. Sabe o que aconteceu? Nothing. Nada. Até o momento em que o próprio Eliseu saiu de lá do Monte Horebe, desceu, rodou, andou uns 20, 30 quilômetros para chegar até lá na casa daquela sunamita, e diz que o profeta ele não ficou em paz enquanto o milagre não acontecia. Diz a palavra do Senhor que ele deitou-se sobre o menino, colocou a sua fronte na fronte do menino, as suas mãos na mão do menino, como deitando sobre ele. E diz que o calor que estava no profeta Eliseu aqueceu o corpo do menino. De repente o menino voltou a viver. Olha que coisa interessante, irmãos. A tarefa que Deus confiou para realizar foi para Eliseu, não foi para Geazi. A tarefa que Deus confiou para você fazer não é o pastor que vai fazer, não é o presbítero que vai fazer, não é o evangelista, é para você fazer. Compartilhar o amor de Deus para o seu colega é você que tem que fazer. Irmãos, para o nosso vizinho somos nós, que não é um anjo que tem que descer e falar para ele. Somos nós. A responsabilidade, ela é nossa. E nós seremos cobrados, irmãos. Nós seremos cobrados. Porque quanto mais te é dado, mais lhe será cobrado. E você recebeu tudo. Deus te capacitou de todas as formas. Você é perfeito? Quem aqui é perfeito? Levanta a mão assim. Coçou a cabeça. Quase, hein, Valério? Ele balançou assim e foi. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor que é perfeito, Ele está em nós, nos aperfeiçoando e nos capacitando para falar do seu amor e compartilhar a sua palavra. Esse foi o exemplo do profeta Eliseu, né? Então, o ponto 1 também fala, devemos orar pelos perdidos. A oração ela é a base de tudo. Irmãos, não faça nada sem antes orar. Quando a gente ora antes e espera a resposta de Deus, a gente tem sucesso. Geralmente, quando a gente ora e não espera a resposta de Deus, a gente quebra a cara. Isso é um fato, isso é uma verdade. Ora. Devemos orar pelos perdidos. Tem um trabalho que eu acho lindo aqui nessa igreja, que eu nunca tinha visto, que é o Friends Forever. É um trabalho lindo, irmãos. É um trabalho lindo. E ele acontece no primeiro domingo, eu só confundo só as... Quarto domingo. No quarto domingo de cada mês. Nós vamos agora, o próximo domingo é o segundo domingo? Segundo domingo? Até o quarto domingo, a gente tem 2 domingos pela frente. E a gente sabe que vai acontecer o Friends Forever. Os irmãos já pensaram, se cada um de nós trouxéssemos um amigo para estar aqui no quarto domingo do mês? É fácil? Vamos ser sinceros? É fácil, irmãos, a gente conseguir trazer uma pessoa para a casa de Deus? Quem acha fácil aqui, levanta a mão assim, por favor, que eu quero. É fácil? 2, é fácil convidar, mas é fácil eles virem? Essa é a questão. Convidar está ao nosso alcance, agora trazê-los é o que é o grande difícil. Trazê-los à casa do Senhor. Por isso que precisa o quê? Orar. Antes de acontecer a data lá, você já pensa numa pessoa e começa a orar. Sabe por que a gente tem que orar, irmãos? Porque nós não pelejamos contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Somente o poder e a graça de Deus para convencer o homem. Porque quando a igreja ora, irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, começamos a entrar num momento de guerra, num momento de luta, num momento de oração constante ali, oração firme. Senhor, toca no coração do Carlinhos, toca no coração do José. Não permita, Senhor, que ele não venha para cá no Friends Forever, que ele venha participar conosco. Irmãos, tem que orar, porque é na oração que as muralhas caem. É na oração que as dificuldades são derrubadas. Precisamos orar.
mas tem que ter esse sentimento, esse desejo no coração de compartilhar este amor que nós recebemos, irmãos. Então, a oração, ela é o primeiro passo. Devemos orar pelos perdidos. Na literatura, na liturgia dos nossos cultos, já temos como costume orar pelos perdidos. Isso nada mais é que o nosso pastor querendo que venhamos adquirir o hábito de orar de forma constante pelas almas perdidas. Nós temos um pastor missionário, um pastor que tem sido um exemplo para nós, e não vai aqui nenhum tipo de bajulação de forma nenhuma. É o exemplo, a gente está vendo isso. Então, sempre ele fala, vamos orar pelos países do mês, vamos orar para que o Senhor toque no coração das pessoas que vão vir no Friends Forever, sempre orando, sempre intercedendo e sempre nos incentivando. Irmãos, quando a gente convida alguém, não é para encher a igreja, não. Encher a igreja não é o principal, mas compartilhar da verdade, do amor de Cristo, essa é a nossa função. Sabe por quê? Porque quando nós falamos a mensagem, fazemos o apelo, na rua mesmo, a gente não está convertendo ninguém para a igreja. A gente está convertendo as pessoas para Cristo. O nosso papel é apenas o quê? Compartilhar. Mas quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Então, se você conversar com alguém, não fique preocupado se ele vai aceitar ou se ele não vai aceitar. Isso não é papel teu e nem meu. O nosso papel é anunciar, é falar e compartilhar do amor de Deus. Quem vai converter o coração é Cristo, não é tarefa nossa. Então, precisamos orar pelos perdidos. Então, de fato, o reino de Deus, nada acontece sem o poder da oração, inclusive a salvação dos perdidos. Então, perceba que a paixão pelos perdidos deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma atitude, uma ação, quando oramos pela salvação dos perdidos. Efésios 6,12, nós já citamos aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade. Desconhecemos uma outra forma tão eficaz e mais poderosa que se compare ao poder da oração. Só irão surgir pessoas que realmente estejam apaixonadas pelos perdidos se a igreja estiver em oração. É na comunhão com Deus, através da oração, que descobrimos a importância de amar aos perdidos. Foi na oração que Eliseu recebeu a orientação de Deus para realizar o milagre. Só existe vida se existir oração. A oração, ela é a respiração da alma, irmãos. A oração é a respiração da alma. Quando você lê a palavra, Deus fala com você através da sua palavra. Quando você ora, você conversa com Deus. É a nossa forma de nos expressar diante do Senhor. E ali nós temos a resposta dada pelo Senhor. Só nascem missionários diante de uma igreja que ora. Quando uma igreja para de orar, ela deixa de evangelizar. Então ela para de crescer. Essa é uma frase do pastor Adelson Nalini. No ponto 2, devemos prestar atenção no necessitado. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. O profeta Eliseu, quando fez ali orou sobre o menino, deitou sobre o menino e ele ressuscitou. Tem um louvor que nosso pastor canta muito, que diz assim a letra: vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te provarei que estou contigo ali também. Vai levar o pão àqueles que faminto estão. Leva a semente e traz cheia a mão. Leva a semente e traz cheia a mão. Eu quero fazer um desafio para os irmãos, se é que eu posso fazer algum tipo de desafio, é que os irmãos peçam a Deus em oração, ao longo desse ano, pelo menos uma alma. Que você possa ficar grávido de uma alma. Senhor, me dá essa alma, senão eu morro. Perto da conclusão já, vou ler alguns títulos, algumas frases de famosos missionários que tiveram. John Knox, ele orou assim: se não queres dar-me almas, retira a minha.
Mateus Henry disse: sinto mais gozo em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Brian Hyde, missionário na Índia, suplicava: ó Deus, dá-me almas, ou então eu morro. Esse tipo de sentimento tem que estar em nossos corações também. Eu creio, irmão, se cada um de nós pedimos ao Senhor uma alma, pelo menos até o final do ano, essa igreja dobra de tamanho. São, sei lá, 400, 500 pessoas que serão resgatadas do inferno, do lamaçal do pecado e serão trazidos para a maravilhosa luz do Evangelho. E o Senhor pode fazer isso através de mim e de você. Quem gera ovelha não é pastor de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Se você tem sido até hoje uma ovelha estéril, peça ao Senhor que Ele libere as suas entranhas para que você possa gerar filhos na fé. Mais à frente, para andarmos mais um pouco, o tempo passou, devemos prestar atenção no necessitado. A ousadia vem do Espírito Santo. Irmãos, eu sou um pouco tímido para falar, para compartilhar. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é poder, né, para te dar ousadia. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: orem por nós, para que com ousadia, para que com autoridade, para que com poder, nós possamos pregar a palavra ao abrir dos nossos lábios. Então, o Espírito Santo já está disponível para nós, não é? Para que com ousadias possamos falar do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Atos 4, 29 e 31. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele capacita, né, nos capacita para compartilharmos este amor com ousadia, sem medo e com intrepidez. Em tempo de perseguição e afronta, os servos de Deus precisam ser mais aparelhados para a batalha. É preciso ter coragem de amar os inimigos. Pensa num trem difícil, mas amar o inimigo. Mas nós somos desafiados a amar os nossos inimigos, né? Muda-se a estratégia. O que não pode mudar é a mensagem. Aprendemos isso aqui no sábado. Pode mudar a estratégia. Peça a Deus estratégia. As estratégias, elas podem até mudar. Só uma coisa não pode mudar. Duas, na verdade. Qual é? A mensagem e a motivação. Estratégia, peça ao Senhor estratégia. Ele vai te dar estratégia para você alcançar os perdidos. Pode mudar a estratégia, mas a mensagem tem que ser a mensagem da palavra do Senhor. Às vezes o nosso coração se enche de ódio pelo mal que algumas pessoas fazem e até desejamos o mal, ou a morte de um assassino cruel, ou de um bandido, né? Mas Deus, ele não nos ensina isso. Ele nos ensina a amar o nosso próximo. Busquemos, irmãos, também ser cheios do Espírito Santo, porque na ousadia do Espírito Santo, ele nos capacitará e colocará as palavras em nossos corações, para que a mensagem ela seja completa. Eu não sei se nessa noite entrou aqui alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se tem, ou alguém que está ao alcance da nossa voz aí através das redes sociais, não perca essa oportunidade. Jesus Cristo morreu na cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Jesus quer que tenhamos a mesma sensação de poder e liberdade que ele teve ao amar os inimigos quando estava na cruz. Foi o poder de demonstrar que o mal não alterou o que Jesus dizia ser. Foi a liberdade de permanecer sendo quem era, independente do que lhe foi feito. Jesus deu exemplo para nós na cruz do Calvário. Enquanto um o acusava e falava: se você é filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E a nós também. O outro fala o seguinte: rapaz, você fez isso porque nós estamos aqui em condenação, praticamos o pecado. Ele vira para Jesus e diz o seguinte: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino? Jesus vira para ele e diz: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não odiou aquele homem. Jesus não odiou nem aquele outro que estava murmurando. Tanto é que quando ele foi consumado o ato da salvação, o que ele disse? Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que estão fazendo. A atitude de amor de Jesus por nós, ali demonstrada na cruz do Calvário. O que nos fará amar os inimigos é termos uma vida maior do que as ofensas que eles nos fazem. Acredito que você ama seus amigos e familiares. Penso que você se compadece dos que sofrem, até de quem não conhece pessoalmente. No entanto, é possível que você tenha nomeado alguns como inimigos, e por isso não pense neles como possíveis moradores no céu. Se lembra do Luiz Inácio? Luiz Inácio, Gleice Hoffmann, Glauber Braga, Renan Calheiros, Maria do Rosário. É possível que você tenha até pensado, nomeado alguns como inimigos, e com isso não pense neles como possível morador do céu. Talvez haja pessoas que exercem poder de alguma forma neste mundo, as quais você não se importam que pereçam. O Senhor deseja, irmãos, é com você e comigo agora, o Senhor deseja enchê-lo do seu amor, de modo que você possa olhar para todos com os olhos dele. Seja cheio do Espírito Santo, essa é a maior preparação para fazer o papel de agente do céu. Estar cheio. Permita que o seu coração seja completamente ocupado com a obra de Deus. A paixão pelos perdidos está no coração de Deus. Se está no coração de Deus, precisa estar no nosso coração. Nós precisamos ter a prontidão de ir onde estão os perdidos. Nós precisamos ter aproximação e envolvimento com os perdidos. Precisamos orar por eles e fazendo isso motivado pelo amor. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, irmãos, e que possamos sair daqui mais conscientes ainda da nossa responsabilidade, com o coração cheio de amor e cheio de compaixão e desejo de salvar, de ganhar almas para Cristo. Que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo do Senhor, ele possa te encher de graça, de poder, de virtude, para que você anuncie as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Senhor, dá-me uma alma. Peça ao Senhor uma alma nesse ano, cada um de nós. Imagine, pensa num amigo, pensa num vizinho, pensa em alguém que não conhece a Cristo e peça, Senhor, me dá aquela alma. Eu quero aquela alma, Senhor. E o Senhor, ele vai ouvir a tua oração. Ele vai te usar e você será o agente de Deus para a salvação e transformação dessa pessoa. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.